Bom, no tutorial de hoje a gente vai trabalhar com o chroma key, que é aquele fundo verde que a gente usa, que a gente vê no cinema, enfim, que a gente usa para substituir. Então, como recortar este fundo verde, né, que é o chroma. Então, o chroma vem de cor, né, a ideia é de recortar pela cor. As três cores básicas que a gente pode usar para o chroma é o verde, o azul e o vermelho, porque são as três cores básicas do sistema RGB. Bom, o vídeo que a gente vai usar é um vídeo da minha filha, Rafinha, que está filmado num fundo verde, está publicado no Vimeo, vou botar na descrição o link e é permitido baixar. Então, um vídeo curtinho da criança ali é bom porque esse é um vídeo bem real. Tem o cabelinho fininho de criança, crespo, que é uma dificuldade, né, a mais para ficar uma coisa mais realista de croma. E também é um fundo verde pintado com uma tinta verde normal, não é um super croma feito num estúdio hollywoodiano que a gente nunca vai ter acesso. Então é um croma bem feito, com uma câmera boa, com uma equipe que iluminou bem, que sabe trabalhar, mas um croma ao mesmo tempo real, um croma que a gente vai encontrar em pequenas e médias produtoras aqui no Brasil. A imagem de fundo, o link também vai estar na descrição, que é uma textura que eu fiz no Blender, que é uma textura de um mosaico de concreto. Bom, vamos lá, importar arquivo, importar arquivo, e aí a gente pega o fundo e o chroma. Para começar, a gente pega o vídeo de chroma e arrasta até esse ícone aqui, que ele vai criar uma nova composição com as mesmas propriedades do vídeo. Então, quando a gente faz isso, ele já copia todas as propriedades. E a gente vai fazer o chroma agora. Vou pegar a imagem de fundo e vou jogar aqui embaixo. Tá? Então, se eu apagar o olhinho aqui, tem o fundo lá atrás. Bom, essa imagem da Rafinha, para fazer o processo de recorte, a princípio é bem simples, depende da qualidade do chroma. Se o chroma tiver sido mal feito, se o chroma tiver área sombreada, muita mancha de luz, vai ser difícil recortar. Então, o segredo do chroma é muito mais na captação do que na pós-produção. Então, a gente vem aqui em Efeito, Máscara, Keylight. O Keylight é um plugin que foi incorporado ao After Effects, que é da The Foundry, que é, por sinal, um concorrente, mas que ele é muito bom, então a gente usa bastante. A gente pega essa ferramenta aqui, conta-gotas, Screen Color, que é, ou seja, pegar a cor da tela de fundo, da tela que eu quero recortar, eu vou clicar aqui e ele vai recortar já. Parece meio mágico, meio automático assim. Só que eu vou apagar aqui o fundo para que a gente possa enxergar isso um pouco melhor. Ó, quando a gente apaga o fundo, a gente vê que ficou um monte de ruído aqui do lado. E para a gente testar isso num nível mais hard, a gente pega a cor oposta, uma das cores quase opostas ao verde, que dá bastante contraste, que é o vermelho. Então vou pegar aqui Efeito, quer dizer, desculpa, Camada, Novo, Sólido. E vou criar um sólido 100% vermelho, R25500. Vou pegar esse vermelho e vou jogar embaixo do Rafinha. Então agora eu tenho um nível de contraste melhor. E aí eu consigo observar algumas coisas. Por exemplo, aqui ó, estava invadindo um pouco do vermelho, a cabeça dela ficou meio avermelhada. Eu vou ter uma série de pequenos problemas que vão acontecer, além desse ruído todo. Se eu apertar o zero aqui, ó, eu vejo esse ruído todo se mexendo aqui. Bom, para isso não acontecer, a gente vem aqui e vai ter que trabalhar melhor as configurações do chroma. Vou selecionar de novo a Rafinha, venho para o chroma e aí eu tenho algumas opções de visualização. Tem várias na realidade, como por exemplo a fonte, ou seja, o original, as bordas que estão sofrendo uma correção de cor e o que mais interessa, que é o Screen Mate. O Screen Mate, ele é o nosso guia. Se eu apertar o zero agora do teclado numérico, vou ver que tem bastante ruído aparecendo. Então, para este ruído não aparecer,
Bom, para este ruído não aparecer, eu tenho que ajustar o Screen Mate. Para isso, eu vou pegar aqui Clip Black e vou aumentar o valor, ó, até cortar. Não pode ser muito, que ele vai começar a perder detalhes do cabelo. Aqui exagerei, né? Mas então eu vou chegar num valor que ele perca o mínimo de detalhes do cabelo, mas que saia esse ruído. Ó. Eu poderia dizer aqui que num valor de 8 eu perdi pouca informação de cabelo e ficou um pouquinho de ruído só no canto. E no White Clip, se eu exagerar também vai ficar, ó, eu vou diminuindo aqui, para que basicamente o que me incomoda no White Clip é essa parte aqui, ó, que está invadindo o preto no que seria a cabeça, né? Então a gente vai baixar aqui um pouquinho, que já vai ser o suficiente. Na realidade, se eu deixar aqui em 95 já vai ser o suficiente. Aqui eu já tenho uma situação bem melhor, né? Um pouco de ruído aqui desse lado. Aí eu tenho duas opções. Se eu quiser, eu posso tentar controlar um pouquinho mais, sei lá, 10%. Ó. E ficar tentando refinar isso. Uma forma que a gente tem de fazer sem se preocupar tanto com essas bordas é fazer um recorte. Então é muito comum, porque no momento que a luz começa a diminuir, perder intensidade, eu vou botar aqui 9, 8. Quanto menos informação a gente perder, melhor. Então no caso aqui eu vou pegar a caneta e vou cortar essas bordas que estão mais externas, que não estão recortando muito bem. Então esse é um recurso bem comum, a gente recorta um pedaço. E agora se eu voltar lá para o Final Result, que é o resultado final, eu vou ver no fundo vermelho, mas sem a cabeça ficar tão avermelhada aqui e sem aparecer aqueles ruídos no canto. Então se eu apertar aqui o 0 agora, deixar aqui num zoom maior, ó, não está mais, mesmo no fundo vermelho, está vazando razoavelmente bem. Tem que só ver se eu não tenho que animar aqui a borda, tá? Então vou vir aqui, vou abrir a máscara e vou ligar aqui o reloginho do caminho da máscara. Vou voltar aqui, pegar a seta para animar um pouco a minha máscara, para que ela não corte um pedaço da cabeça. Deixa eu ver aqui mais para trás. Aqui pegou um pouquinho. E acho que é só isso. Beleza. Feito isso, agora eu posso pegar esse meu layer vermelho e desabilitar ele e ligar o meu fundo. Então agora eu já tenho uma situação de um chroma bem mais interessante. Está aparecendo os cabelinhos ali, não estou com grandes problemas. O problema maior aqui, que é muito comum no chroma, é que quando a gente usa um elemento que foi feito em computação gráfica ou um outro elemento qualquer que seja a partir de uma foto, o foco da fotografia ou render puro é muito mais duro do que o foco suave da filmagem. A filmagem tem esse foco que é definido, mas ele é mais suave, não é tão duro como esse background. Então, um dos primeiros problemas que a gente tem é quando a figura fica menos focada do que o fundo. O fundo parece ser o principal em relação à figura. Então, a primeira coisa que a gente vai ajustar essa questão da profundidade de campo. Então, vou selecionar o fundo, vou vir aqui em efeito, desfoque e nitidez, desfoque de lente de câmera. Esse é o padrão do After, está longe de ser o melhor, né? Existem plugins bem melhores que esse, mas no momento vamos usar sempre os recursos básicos do After Effects. Então aqui eu posso controlar o quão desfocado eu quero. Ó. Se eu exagerar bastante, vai ficar bem desfocado o fundo, né? Mas se eu deixar um valor pequeno, vou botar 10 aqui, por exemplo,
vai ficar um nível de desfoque interessante, porque, ó, no momento que o fundo fica desfocado, eu estou realçando o primeiro plano, que é a criança, né? Então agora já tem uma situação mais interessante aqui. O outro problema que é comum de acontecer é que a filmagem foi feita com um tipo de luz, num tipo de estúdio, e a foto em outro. Então eles não estão compartilhando a mesma luz. E isso gera um estranhamento também. Existem recursos mais elaborados para se fazer um color correction, mas eu vou dar uma receita bem simples que ajuda bastante. Então, é aproximar o nível de saturação e cor do fundo e da figura. Eu vou fazer duas etapas relativamente simples. Primeiro, eu vou fechar aqui o Keylight e vou tirar um pouquinho da saturação dela, que ela foi filmada com uma luz mais quente que o fundo. Então eu venho aqui em efeito, correção de cores, matiz saturação. Eu posso pegar aqui principalmente as cores quentes, então posso vir para o amarelo e expandir um pouco o espectro do amarelo, para que possa pegar também um pouco do vermelho e dos verdes, e diminuir um pouquinho a saturação. Ó. Então ela ficou um pouquinho menos saturada, já não ficou tão distante em nível de cor, de saturação, a criança do fundo, mas ainda tem uma distância. Então um princípio que é clássico assim da teoria da cor e que se usava muito na pintura clássica era de tu pegar, e se a luz do meu ambiente é uma luz quente, por exemplo, eu ia misturar um pouquinho de um ocre, de um amarelo, de alguma cor quente em todas as minhas paletas, mesmo nas minhas cores frias, para que elas ficassem uma versão quente daquela cor fria, né? Então isso dava uma unidade, né? Uma unidade cromática, porque todos estavam sendo iluminados pela mesma luz. Então uma das principais coisas quando a gente está falando de cor é tentar dar uma unidade em termos de luz. Se eu tenho uma luz principal, eu preciso organizar essa luz em relação a essa cor. Então, uma forma comum é usar como se fosse um filtro, uma gelatina, que é uma forma bem fácil, né? Em vez de corrigir cada layer individualmente, que pode me dar até mais recursos, mas eu tenho que ter um conhecimento maior, eu posso usar um truque que funciona bem, que é usar como se fosse um layer sólido, como se fosse uma gelatina. Então, esse layer vermelho que eu usei aqui, eu vou botar aqui em cima da rafinha, vou ligar ele, e vou importar uma imagem de referência. Importar arquivo, que é um filtro Warm Up, que é esse filtro só para mostrar de onde é que vem essa cor, tá? Então, na fotografia é muito comum quando eu quero esquentar uma cena usar um desses filtros, ele fica na frente da lente. Então eu vou pegar aqui o vermelho sólido, camada, configurações de sólido, vou pegar o conta-gotas e vou clicar aqui, ó, para pegar a tonalidade exata de um filtro warm-up, sem ser muito exagerado, uma tonalidade média. Ok, posso deletar agora essa imagem. E agora eu vou mudar o modo de cor aqui para um modo de mesclagem que não é tão conhecido, que é o luz suave, que é justamente essa ideia, da ideia de que tem uma luz suave. Notem que agora, embora esteja exagerado, o fundo e a figura já estão conversando melhor. Eu vou pegar aqui um pouquinho a parte de opacidade e vou diminuir bastante. Ó, vou deixar aqui em 0, vou botar aqui, por exemplo, 10% na rafinha. Só que o que eu vou fazer é que, como o fundo é mais frio atrás, eu vou duplicar esse layer, Ctrl D, e vou colocar abaixo, entre a rafinha e o fundo. Esse aqui eu vou aumentar um pouco a opacidade, que ele fique um pouco mais quente. Então vou botar 25 e aqui eu tenho uma opacidade de 10. Então 10% na rafinha, ó, que ela deu uma esquentada, mas vê que ela já dialoga bem melhor com o fundo, e o fundo que ficou mais quente. Para finalizar, para juntar tudo, para dar mais harmonia, eu vou fazer um ajuste de cor para trazer mais vida, para que ele não fique meio apagado, mas
aumentando o contraste. Quando aumentar o contraste, ele vai misturar mais, integrar mais. Vou vir aqui, camada. Vamos aproveitar para ver uma nova camada, camada de ajuste. Então é uma camada que serve só para botar filtro. Ela vai ajustar o filtro que eu botar nessa camada, vai aplicar em todos os layers que estão abaixo. Então eu boto essa camada de ajuste em cima. Efeito, correção de cores, níveis, controles individuais. E agora o que eu tenho a definição aqui é o ponto branco e o ponto preto. Esse é o ponto branco. Então, onde ele começa a ter informação sem estar estourando é aqui. E aqui o ponto preto, para me chegar numa cor mais escura na minha cena. Então, quando eu misturo aqui os dois, aumenta um pouco a saturação e aumenta um pouco o contraste. Não posso exagerar muito, mas ó, voltou até aquela vida. Então agora o fundo, que era um fundo bem frio, ele está mais quente. A rafinha eu esquentei pouco, porque só dei uma unidade de tonalidade no detalhe. E agora a gente vai testar e a gente vai ter uma relação entre, em termos de foco, em termos de cor, uma mistura mais, uma unidade melhor, né? Entre a criança que estava no primeiro plano, que foi iluminada com uma luz, e o fundo que tinha outra. Agora a gente tem mais unidade e espero que tenha ajudado a entender um pouquinho o processo de chroma e color correction. Existem recursos mais elaborados, mas que exigem mais conhecimento. Mas essa é uma receita que eu acho que funciona bem para quem é iniciante. Obrigado.